Convidamos a todos para assistirem agora o debate ao vivo do painel Cenário Atual da Mobilidade Elétrica no Brasil com os nossos palestrantes. Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos ao vivo agora. São 12 horas mais 25 minutos aqui em Curitiba. E daremos início agora ao debate do painel Cenário Atual da Mobilidade Elétrica no Brasil, do segundo Fórum Move, edição online. Nós contamos com a participação dos seguintes palestrantes: o senhor Paulo Roberto Maisonave, da Enel-X, o senhor Rogério Markiewicz, da Abravi, e o senhor Dr. Monroy Fabrício Olsen, da Monroy Olsen Tributação e Cidadania. Antes de continuarmos, temos algumas informações aos internautas que estão nos acompanhando. Deslizando com o mouse na tela que está assistindo a transmissão, é possível visitar os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual do evento Segundo Fórum Move, edição online. Ali vocês podem visualizar todos os estandes de forma interativa, acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, ver os vídeos institucionais, acessar catálogos de serviços e produtos e falar diretamente com o assistente via WhatsApp. Basta passar o mouse por cima do stand e acessar todo esse conteúdo. Aproveitem essa oportunidade para conhecer nossos patrocinadores. Acesse agora a nossa feira virtual. Dando sequência ao debate desse painel, teremos 2 rodadas de perguntas que serão direcionadas a todos os palestrantes. Na primeira rodada, a primeira pergunta, nós gostaríamos que cada um de vocês fizessem suas considerações sobre como está o atual cenário da mobilidade de veículos elétricos no Brasil, para falar com referências às suas áreas de atuação, de suas empresas ou instituição que vocês representam, né? Aí, na segunda rodada, nós teremos também a segunda pergunta, que é falando do cenário de políticas públicas, quais seriam as principais iniciativas que o poder público poderia criar para popularizar o setor Move, ok? Então, temos aqui o senhor Paulo Roberto Maisonave, da Enel-X, o senhor Rogério Markiewicz, da Abravi, e o senhor Dr. Monroy Fabrício Olsen, da Monroy Olsen Tributação e Cidadania. Vamos, então, a primeira resposta. Vamos começar aqui com o Dr. Monroy. Por favor, Dr. Monroy, gostaria que cada um de vocês fizesse suas considerações. Vamos lá. Como está o atual cenário da mobilidade de veículos elétricos no Brasil, com referência, é claro, à sua área de atuação, de sua empresa ou instituição que representa? Por favor, tenha a bondade, Dr. Monroy. Bom dia, Paulo César. Bom dia, demais membros aqui que compõem essa painel de discussão. É um prazer falar com todos vocês, especialmente num tema tão agradável e promissor como é a mobilidade de veículos elétricos. Indo direto à pergunta, para economizarmos nosso tempo aqui, Paulo César, eu entendo na área tributária, que é a minha, é muito importante nós identificarmos que nós temos um severo problema tributário em curso aqui no Brasil, em decorrência da pandemia. Os governos precisarão fazer com que haja um aumento de arrecadação, e quando nós estivermos de uma maneira sustentável, né, pleiteando alterações na legislação que possam eventualmente trazer uma perda de arrecadação, isso me preocupa muito. Por outro lado, os cidadãos comuns, né, como todos nós aqui, estão em busca de uma solução para suas cidades, para o seu país e para o mundo. E se isso não passar pela limpeza da nossa matriz energética, nós teremos severos problemas. Então, o que eu coloco para vocês, né, como veículos elétricos no Brasil e essa perspectiva? Temos que olhar para a geração de renda das pessoas, né, trazendo oportunidades de agregarmos na cadeia produtiva da fabricação de um ônibus, de um carro, de um veículo leve ou pesado, enfim, olhar como oportunidade para as pessoas não apenas reduzirem os seus custos, mas principalmente para gerarem renda,
a partir de energia elétrica em geração distribuída, feita nas próprias casas, seja com fotovoltaico, seja com biomassa, seja com eólico, aí, que é mais difícil, mas que as políticas públicas devem, de alguma maneira, abrir, para não falar até escancarar, né, as oportunidades que todos nós precisamos para sermos a diferença que a nossa comunidade precisa. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, repetindo aqui então, né, como a gente tem internautas que estão entrando nesse momento, gostaria agora da resposta do Dr. Paulo Maisonave, da Enel X, em relação a como está o cenário da mobilidade de veículos elétricos no Brasil, né, com referência à sua área de atuação, da sua empresa e à instituição que você representa. Por favor, tenha a bondade, Dr. Paulo Maisonave. Obrigado, Paulo César. É um prazer estar aqui com vocês, Morro, Rogério. Do ponto de vista de infraestrutura, que a gente vem falando um pouco aqui, o cenário é muito promissor, né? Eu costumo dizer que quando a gente está mudando, fazendo essa transição energética da mobilidade a combustão para a mobilidade elétrica, a gente passa a usar um combustível, que não pode ser chamado de combustível, mas uma energia, que é altamente um serviço que chega em quase todas as casas do país. A gente está falando de um serviço muito capilarizado, que é a energia elétrica, né? A energia elétrica é mais acessível que a água encanada, que o esgoto, que a telefonia e que, com certeza, o posto de gasolina. Então, o primeiro ponto de um cenário interessante a se verificar é que, teoricamente, todo mundo tem acesso à infraestrutura de carros elétricos. O que cabe muita discussão e muita dúvida do cliente normal é essa mudança de paradigma no uso da mobilidade elétrica. O Rogério comentou na sua apresentação que um proprietário de veículo elétrico, um cliente de veículo elétrico, ele muda completamente seu meio de transporte, o seu modal de transporte. Ele nada tem a ver com o veículo a combustão. A maneira de usar, a forma de carregar, ele é muito diferente. Então, isso faz com que a gente tenha alguns paradigmas do passado em que eu deveria, às 8 da manhã, tomar um banho, botar um terno, sair de casa para uma reunião importante, atrasado, olhar para dentro do carro na garagem e falar: eu tenho que carregar meu carro. Então, eu saio no meu processo para chegar no escritório, passo num posto de gasolina, nem que sejam 10 minutos parados lá, que é muito rápido, ok. Mas o carro elétrico, quando você sair de casa, ele já vai estar carregado. Essa ideia já é a grande diferença, onde o carro elétrico tem a capacidade, como qualquer outro modal de transporte, de carregar enquanto você não está utilizando ele, diferente do carro a combustão, que carrega quando você está utilizando ele. Então, parece que o cenário de mobilidade elétrica no Brasil é uma coisa do futuro, mas é uma transição silenciosa. A transição energética é silenciosa. Ela não depende tanto assim de um incentivo, um subsídio, para que um cliente, pensando em comodidade, conforto, economia, poluição, ele opte por chegar numa concessionária e adquirir um carro elétrico. Obviamente, o custo, hoje, ele comparado a um carro a combustão, ele é maior. Para isso, a gente tem que dar uma trabalhada ainda na questão dos incentivos que sejam, mas a gente, de novo, está comparando duas coisas diferentes. Então, quem opta pela mobilidade elétrica, ela está optando por um novo modal de transporte. Nesse cenário, você pode verificar que há um crescimento constante de venda de veículos elétricos no país e uma diminuição constante de veículos a combustão, justamente por essa questão. Do ponto de vista da infraestrutura, surge uma discussão de ovo e galinha. Mas, Paulo, não existe infraestrutura no país, então eu não vou comprar um carro. E aí eu lembro das primeiras pesquisas que a gente fez sobre percepção de quem não tem um carro elétrico e percepção de quem tem carro elétrico. As respostas são completamente diferentes. Uma pessoa que não tem um carro elétrico demanda tem certas vontades que, após você ter um carro elétrico, essas demandas não são tão latentes mais. Então, é muito fácil a gente perguntar: por que você não tem uma lancha? Porque eu não tenho uma lagoa, porque eu não tenho uma casa de praia, porque eu não tenho dinheiro para botar combustível. E é a mesma coisa com o carro elétrico. Quer dizer, quem tem o carro elétrico
primeiro, se adequa à questão da infraestrutura vigente, e essa demanda de proprietários de veículos elétricos faz com que essa infraestrutura surja de forma correta e consciente. Isso está a iniciativa privada e o setor público para garantir que isso ocorra da melhor maneira. O dia que a gente tiver um carro elétrico parado no meio da rua por falta de combustível, vai ser a primeira página do jornal, coisa que o carro a combustão não é, mas o carro elétrico será, e vão identificar, está vendo? Não tem infraestrutura. Isso não ocorre, porque realmente, apesar de você ter uma certa limitação do ponto de vista de mobilidade elétrica, eu creio que a mobilidade a combustão te dá mais limitação do que a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica te dá mais liberdade, dá mais conforto do que um carro a combustão. Falta mudar um pouco esse paradigma do ponto de vista de transição energética e mudança do modal de transporte. Então, o cenário é promissor, a mudança é silenciosa, não depende tanto de incentivos tremendos do setor. Está acontecendo, você vai numa concessionária hoje, você encontra carros elétricos para a venda, e você muitas vezes passa por frente a um carro elétrico e não sabe que ele é elétrico já. Tem muitos carros que são muito parecidos a carros a combustão. Eu acho que o Rogério tem muito mais percepção disso, principalmente como proprietário de veículo elétrico, pode dar suas grandes contribuições. Bom, então vamos saber a opinião do Rogério aqui, Rogério, né? Rogério Markiewicz, da Abravi, em relação a como está o cenário atual da mobilidade de veículos elétricos no Brasil, né? Com referência aí à sua área de atuação na Abravi. Tenha bondade, Rogério. Obrigado. Ok. Paulo César, muito obrigado. Boa tarde a todos. Paulo. Só para todos saberem, a Abravi é a Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Tem um nome grande, né? Desse jeito, em que se resume nos malucos que têm carro elétrico hoje em dia. Vamos falar assim. Mas somos os pioneiros, os precursores, a gente gosta muito, é uma atitude que nos une. Quando fala do cenário atual, eu vou ser um pouquinho, inicialmente, até dar alguns dados tristes que eu dei na minha apresentação, que nós temos menos de 6 mil veículos elétricos no Brasil. Isso quer dizer que nós temos 0,007% da frota de veículos leves elétricos no Brasil. 0,007 é igual a zero, né? Tem um lado bom. Podemos iniciar corretamente, fazer a coisa certa, com a experiência que nós já vimos lá fora, e já temos bons exemplos, né, dessa evolução. Em 2014, quando apareceu o primeiro veículo elétrico a ser vendido no Brasil para o consumidor final, que foi o BMW i3, nós só tínhamos o BMW i3, né? Hoje em dia, nós saímos de 6 anos atrás de uma marca, um modelo, para 12 marcas comercializando no Brasil, né, sendo que uma delas apenas com importação independente, ok? Mas as outras 11 marcas com representantes aqui, concessionários, e ao todo nós temos 20 modelos diferentes. Então isso assim, já foi uma grande evolução, né? A gente vê que o mercado está receptivo, inicialmente como nicho de mercado, a gente sabe disso, é um veículo ainda caro por várias questões, o Moura até já falou um pouco aí, o tanto que é tributado um carro elétrico, até mais do que um veículo a combustão, muitas vezes. Mas assim, a gente está animado em ver o panorama de 6 anos atrás para hoje. A diferença é, quem tem um carro elétrico hoje em dia, primeiro nos une por questão de atitude, né? Vem muito em questão de sustentabilidade, questão de tecnologia, que muitos gostam, e, incrível que pareça, a partir de agora, também quem gosta de carro, né? Quem gosta de carro, que as próprias marcas que oferecem veículo a combustão e veículo elétrico, o veículo elétrico, para quem gosta de performance e velocidade, já está ganhando esse adepto também. Mas, inicialmente, nós estamos nessa questão que é mais importante na mobilidade elétrica, é a questão que eu pus também na apresentação, basicamente, as nossas cidades estão doentes, né? A gente tem que modificar o modal de transporte público e o transporte urbano, não tem como ficar dessa maneira. E nós temos, no Brasil, a oportunidade de começar certo,
né? A gente vê que a mobilidade elétrica não emite CO2, não emite barulho, então para o meio urbano ele é muito saudável. E temos vários exemplos de várias cidades pelo mundo que já estão proibindo o veículo a combustão nos centros urbanos. A gente acha que o caminho é esse, a gente sabe que a tendência é para o meio sustentável urbano, né? Essa pandemia ajudou as pessoas a repensarem um pouco o seu dia a dia, repensarem as cidades, e a mobilidade elétrica se encaixa perfeitamente dentro desse novo objetivo, né? Então, acho que assim, o cenário atual, como eu falei, ainda é de início, mas a gente está com a perspectiva muito promissora e muito viável para os próximos anos. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Rogério. Bom, passamos agora para a segunda rodada de perguntas, né? Então vamos lá, segunda pergunta aqui, segunda rodada, falando agora do cenário de políticas públicas. Quais seriam as principais iniciativas que o poder público poderia criar para popularizar o setor móvel? Eu vou começar com o doutor Monroe novamente, doutor. Obrigado, Paulo César. Acho que o principal, além de não atrapalhar, né, é você trazer a segurança jurídica que a gente precisa. E aí, falando muito na geração de energia elétrica, é importante a gente ter, por exemplo, na geração distribuída, né, em que a revisão da resolução 486 tem agora a possibilidade de dar esse aspecto de longo prazo para investidores, para que também as fábricas, né, eu não estou falando só de veículos leves, estou falando de veículos pesados também, possam investir, né, no aumento de suas unidades fabris, o investimento em outras partes de infraestrutura também, falando de telemetria, tudo que de alguma maneira possa tornar uma cidade mais inteligente, o campo também, quando a gente fala em agricultura de precisão, vários veículos podem também passar a ser movidos, né, a energia elétrica, ou como eu insisto aqui, né, meu sonho no híbrido, né, com gás que seja renovável, mas aproveitando nessa transição silenciosa, né, que o Paulo nos falou, é importante a gente observar que há uma necessidade de aproveitarmos ao máximo o que o mercado está oferecendo. Se nós teremos do pré-sal brasileiro um excesso de gás natural, que de natural não tem nada, né? Não é renovável, é fóssil, mas que vai estar a preços baratos, o que a gente tem que identificar é, nesses prazos de conversão de frotas, né? Sejam elas até 2030, 35, 40, como alguns países colocaram, que aqui no Brasil haja, né, com responsabilidade, uma fixação de termos que permitam o investidor, né, realmente colocar o seu dinheiro sabendo que vai ter uma taxa de interna de retorno, um payback adequado, para que o cidadão comum possa, então, optar, né, por comprar na maluquice dele, né, Rogério, o seu carro elétrico, ou na minha maluquice, o seu carro movido a biometano. Então, eu estou na biogás aqui desde 2013 e eu vejo a quantidade de surras que nós tomamos do poder público, mas que agora sim está caminhando para uma viabilidade e a necessidade cada vez maior, né, de toda a população mundial, né, não só nós aqui, de certa maneira egoístas, né, olhando só para o nosso bolso, combater esse grande problema que são as mudanças climáticas. Muito obrigado, doutor Monroe. Bom, agora eu quero saber a opinião do Paulo a respeito desse assunto, a respeito dessa pergunta, na nossa segunda rodada de perguntas aqui. Paulo, falando do cenário de políticas públicas, eu repito a pergunta a todo momento, porque nós temos muitos internautas, a todo momento novos internautas acompanhando o nosso debate, né? Falando do cenário de políticas públicas, quais seriam as principais iniciativas, então, que o poder público poderia criar para popularizar o setor móvel? Paulo. Bom, vamos lá. Pelo lado bom da coisa, eu gostaria sempre de agradecer o trabalho que o setor público tem feito nesses anos em prol da mobilidade elétrica. Temos projetos de política pública, ajudando a formular os projetos. Não sei se a minha conexão está meio instável, né, Paulo? Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Voltou, estou ouvindo bem, está normal agora. Ela deu uma picotadinha, mas já está ok, já está normal. A ANEEL também teve um trabalho muito importante em 2018, regulando um setor que muito pequeno ainda, mas já regulando do ponto de vista
de infraestrutura de recarga pública e, enfim, definindo como um mercado completamente livre, o que foi um grande avanço para o setor. A gente chegou a um consenso junto com o setor público e a sociedade, onde qualquer um poderia prestar o serviço de recarga pública. Isso diferente de outros países, onde você poderia ter uma concessão, um monopólio, alguma coisa. Então, você deu essa liberdade. Então, o setor público, os órgãos estão trabalhando para que esse movimento ocorra de forma correta. Tá? A gente teve grande experiência em energias renováveis, também foram muito bem feitas no setor, apoiando o setor eólico, o setor solar e a geração distribuída. Claro que sempre cabem avanços e melhorias, mas dentro do que a gente conseguiu fazer foram grandes avanços. Agora, claro que sempre existem alguns pontos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, uma isonomia, uma equalização na questão dos impostos, na questão dos tributos, como o Morro falou, né? O setor de levíssimos elétricos sofre com um impacto de impostos de importação e impostos de produtos industrializados tremendo, gigante. Coisa que tem o caso das bicicletas, né? As bicicletas nacionais têm um benefício tremendo e as importadas não têm. Então, você tem uma dificuldade grande de trabalhar os tributos, e não digo dar incentivos ou subsídios para a entrada da mobilidade elétrica, mas pelo menos uma isonomia, né? Então, o caso mais claro disso é que um carro popular a combustão tem muito menos imposto do que um carro elétrico. Qual é o sentido disso, né? Então, a gente pode trabalhar dentro das mesmas condições, né? Facilitando esse acesso. A infraestrutura de recarga, seja ela pública ou privada, também não possui nenhum incentivo em termos de imposto de importação, né, para essa aquisição, o que dificulta bastante. Porém, temos grandes empresas fabricantes nacionais também com esses equipamentos. Então, o mercado, de certa forma, é desenvolvido em termos de soluções, tecnologias, e o Brasil detém as tecnologias. Agora, lembrar que a infraestrutura de recarga é um investimento de longo prazo e pesado. E isso tem um pouco de cara de apoio governamental. Não é fácil a gente criar uma estrutura de uma rodovia elétrica grande, num país que é extenso, sem um apoio ou uma estratégia público-privada, já que dificilmente uma empresa privada teria condições de fazer um investimento de longo prazo, com tecnologia avançando, com mercado ainda pequeno, né? E com grandes investimentos. Tá? Então, normalmente, investimentos de grande porte, de infraestrutura de rodovias, têm um apoio de iniciativas públicas. Então, a gente trabalha junto ao governo para que algum movimento seja feito nesse sentido, formação de políticas públicas e apoio do governo para a criação de grandes infraestruturas, grandes rodovias elétricas. Lembrar também um ponto positivo que eu não posso deixar de mencionar, o grande apoio que a gente teve junto dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento, que são recursos regulamentados pelo setor público e que definiram grande parte de seus investimentos para projetos de P&D em mobilidade elétrica, que viabilizaram muito do que hoje a gente vê na rua em termos de investimentos. Tá? Esse é o meu ponto de vista do lado da infraestrutura. Obrigado, Paulo. Bom, então vamos saber agora do Rogério, né? Rogério, qual é a sua opinião, falando do assunto, desse cenário de políticas públicas? Na sua opinião, Rogério, quais seriam as principais iniciativas que o poder público poderia criar para popularizar o setor MOVE? Perfeito. Não tem como falar de mobilidade elétrica sem falar que está associado a políticas públicas. Realmente não tem como, né? E políticas públicas federal, estadual, municipais também. Então, assim, a gente tem que pensar nessas três escalas de políticas públicas. Em relação à política do governo federal, o Paulo já resumiu bem. Eu só vou acrescentar uma coisa que seria tão fácil num momento que é difícil abrir mão de receita, de fazer incentivos, tudo. Seria tão fácil toda nova concessão de rodovia ter no seu edital a obrigatoriedade de pontos de recarga nessa nova concessão. Ia ser
tão simples e tão barato de percentual de uma concessão de uma rodovia, e seria um incentivo tremendo. Então, eu só vou acrescentar esse, né, pelo menos as novas concessões, né, as novas licitações de rodovias, ter, pelo menos nos editais, essa obrigatoriedade. Seria sensacional. Uma coisa simples, sem custo para o governo e com custo muito pequeno para quem for operar essa rodovia. Né? A gente sabe disso. Os outros, vou deixar o que o Paulo já explicou muito bem aqui. Em nível estadual, a gente pode ir de alguns exemplos de vários estados que têm isenção de IPVA, tem incentivos de IPVA, que seria interessante, mesmo no momento que é difícil abrir mão de receita, mas como eu falei, abrir mão de uma receita que é 0% é muito fácil hoje. Então, a gente pode dar isenção de IPVA sim, isenção de vários tributos nesse momento, pensando num tempo determinado. Né? Por que não dar uma isenção por 5 anos, ou então até a frota chegar a 1%, 5%, são incentivos de imediato muito fácil e que não estaria abrindo mão de muita coisa, porque abrir mão de 0% hoje em dia é fácil. Abrir mão de alguma receita futuramente vai ser muito difícil. E abrir mão agora para incentivar é o momento correto. E também, em nível municipal, a gente tem vários exemplos, e bons exemplos. Né? Vou dar um exemplo do Distrito Federal, que no caso é município junto com estadual, que foi a primeira legislação, né, edilícia a falar de carro elétrico. Né? Nós temos o decreto 39.272 de 2018, que é o nosso Código de Obras e Edificações, que obriga para qualquer edificação residencial ou comercial, uma vaga para cada 200 vagas, né? 0,5%, quer dizer, das vagas, para veículos elétricos com ponto de recarga. Então, assim, é um detalhe muito, muito importante, quer dizer, todo edifício com mais de 200 vagas vai ter no mínimo 2 vagas para carro elétrico. E foi uma lei que deu certo, tanto que a cidade de São Paulo, a partir desse ano, se não me engano, foi em março desse ano, tem a lei 17.336, que também é a mesma coisa, determina obrigatoriamente vagas para carros elétricos com carregadores. Então, são leis interessantes de incentivo, são leis municipais que podem se estender para o Brasil inteiro. Deu tão certo essa lei no Distrito Federal, que eu acompanho de perto, que os incorporadores viram que, além do assunto ser muito simpático como marketing, né, a mobilidade elétrica sustentável é fácil de abraçar, eles não estão colocando essas 2 vagas ou mais vagas obrigatórias dentro do empreendimento. Eles já estão disponibilizando um ponto de energia para cada vaga. Nós temos uma particularidade aqui, que as vagas no Distrito Federal, elas são vinculadas às unidades. Isso facilita bastante, diferente de outras cidades que as vagas não são. Mas aí a maioria dos empreendimentos já estão oferecendo uma vaga por apartamento, vamos falar assim, com um ponto de energia, que aí é sensacional, é um grande motivador. Brasília está sendo uma pioneira nisso, né? E está servindo de exemplo. Então, assim, são 3 níveis de ações que a gente pode fazer, né? Governo federal, governos estaduais e governos municipais, mas que a principal, né, que eu ainda vou reiterar, que a nossa maior dificuldade como proprietários de veículos elétricos é viagens. No centro urbano está resolvido, está muito simples de resolver, como o Paulo já colocou muito bem aí. É muito fácil disponibilizar um ponto elétrico, né, de uma recarga doméstica, mas viagem ainda é uma coisa difícil, porque comparado com o carro a combustão de um século atrás, também não tinha como viajar, não tinha posto de gasolina. As pessoas estocavam gasolina em silos dentro de casa, né? Na fazenda, no seu celeiro, tinha silos de gasolina, coisas impensáveis hoje em dia, que tem uma estrutura de postos de abastecimento de gasolina muito grande. Nós estamos nessa fase, né, de iniciar a mobilidade elétrica para ter nossos pontos de recarga. Então, eu peço ao governo, nas próximas licitações de rodovias, colocar lá a obrigatoriedade desse posto de recarga a cada X quilômetros, tipo 100, 200 quilômetros.
Ok, muito obrigado, Paulo. Bom, obrigado, Rogério. Nós estamos recebendo aqui perguntas dos internautas. Eu quero dizer a vocês, internautas, que vocês podem participar aqui conosco. Vocês que estão nas suas redes sociais, podem mandar as suas perguntas para a hashtag FórumMove, que nós vamos passar aqui aos nossos palestrantes, ok? Está chegando uma pergunta aqui, Rogério, para você, é do Roberto Cláudio Moreira, mas eu deixo aberto a liberdade para todos vocês que quiserem complementar também aí essa pergunta. Ela está destinada ao Rogério e diz assim, ó, Rogério, na associação existem projetos para conversão de veículos movidos a combustível fóssil para elétrico, incentivando os 5 RS? A pergunta é direcionada para o Rogério, mas podem ficar todos à vontade aí, Rogério. Ok, Roberto, excelente pergunta, né? A gente vê que a conversão de veículo a combustão para elétrica pode ser um passo muito importante para popularizar o veículo elétrico no Brasil, né? A gente sabe a dificuldade que é o preço de um carro elétrico zero e, por que não, a conversão. Nós apoiamos perfeitamente qualquer iniciativa nesse sentido. Temos associados com carros convertidos, né? Temos até uma diretora, a Aline, mora no Espírito Santo, ela tem um Fusca elétrico sensacional. Então, assim, a gente apoia qualquer iniciativa. Ainda, infelizmente, não é tão usual, né? Não tem empresas especializadas, assim, existem algumas iniciativas, lógico, que a gente apoia, mas tem uma barreira muito grande, infelizmente ainda, que é a própria homologação do veículo depois de transformado, né, para elétrico, depois de convertido, essa homologação junto ao Denatran. A gente sabe que ainda é muito difícil, é muito burocrático. Nós temos notícia apenas de um veículo homologado no Brasil, que é, coincidentemente, daqui de Brasília, do Elifas Gurgel. É um nome predestinado, eu acho. É sempre na mobilidade. Mas o Elifas, ele tem um Gol, se não me engano, 2009, transformado, homologado corretamente, mas ele até explica essa dificuldade. Então, o que nós temos hoje? Um grande apoio da nossa sociedade, a gente apoia, principalmente nós apoiamos o que tiver de economia circular, né? Que a gente tem que reaproveitar, repensar essa nossa economia, mas temos essa série de dificuldades. Então, estamos aí na luta também com esse tema, tá? E eu vou pegar esse teu gancho aí da luta, Rogério, que é o seguinte, quando a gente fala em conversão, então no aspecto regulatório, né, da segurança de você dirigir um veículo, né, você também vai ter automaticamente uma mudança de que um combustível deixa de ser movido a um determinado combustível, passa a ser a energia elétrica, o outro que pode ter um benefício fiscal. Então aqui no Paraná, por exemplo, que é o IPVA ele é 3,5% e cai a zero até o final de 2021, nesse caso de conversão, a gente teria uma dificuldade a mais, né? Porque o Estado teria uma perda de arrecadação, aí a burocracia para você confirmar isso aumentaria. Mas é um exemplo do chato do tributário aqui, falando que não é fácil no Brasil, né? A gente ter isso, mas sim a gente tem que trabalhar nos 5 R's com certeza absoluta. Paulo, gostaria de complementar alguma coisa, Paulo? Eu posso complementar, eu acho que vocês responderam bem a pergunta. A questão da sustentabilidade é muito importante, né? Quando o nosso ouvinte busca a questão da economia circular, né, dos 5 R's, eu acho que a mobilidade elétrica tem muito a ver com isso e a conversão de veículos também tem muito a ver com isso. Tem a ver com a extensão de vida útil de um equipamento, o reuso, né, a capacidade que você tem de estender um uso e usar de forma mais sustentável, eu acho uma grande vantagem da mobilidade elétrica, né? Quando vamos questionar a mobilidade elétrica, começam a falar, não, mas e a reciclagem das baterias, e a vida útil das baterias? É tão fácil responder isso, né? Vamos lá, qual é a vida útil e a reciclagem de um motor cheio de lubrificante, cheio de graxa? Quanto tempo dura um banco de carro ou um volante? São perguntas que não cabem muito, não faz muito sentido num novo modal de transporte com muito menos peças, com peças mais econômicas, mais duráveis, sem fricção, sem poluição de lubrificante, graxas e óleos. Para mim, me parece muito claro que toda essa questão associada
a sustentabilidade e a economia circular, de reciclagem, de reuso, tem muito a ver com a mobilidade elétrica. A conversão em si, acho que no mundo todo é muito difícil, é muito legal para quem gosta, eu acho que gera conhecimento e gera interesse pelo assunto, mas tem questão tributária, tem questão de segurança, tem questão econômica associada à conversão, que infelizmente limita bastante o uso dessa ferramenta como transição energética. O pessoal pensa, não quero largar meu carro, quero transformar ele em elétrico. Compra um elétrico, é outra coisa, até tem tecnologia embarcada muito melhor. Se for para comprar um carro, eu acho que a mobilidade elétrica cabe como uma modificação aí do seu status atual de aquisição de veículo. Obrigado, Paulo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso debate aqui. Só quero lembrar que nós recebemos perguntas dos internautas para todos os nossos palestrantes, né? Como o nosso tempo aqui é curto, essas perguntas serão direcionadas a todos eles e, assim que possível, serão respondidas. Eu agradeço aqui em nome do grupo FRG Mídias e Eventos pela participação nesse debate. Senhor Paulo Roberto Maisonave, obrigado, Paulo. Paulo, que é da Enel X, obrigado ao Rogério Markiewicz, da Abravi, e também o Dr. Monroy Olsen, né, da Monroy Olsen, Tributação e Cidadania. Muito obrigado a todos vocês, parabéns pela brilhante explanação do tema, o nosso muito obrigado. Nós agradecemos também a todos que estão nos seguindo, compartilhando o evento nas redes sociais. E para você que ainda não segue, fique esperto aí, ó, nosso Instagram, @ForumMoveFRG. O nosso Facebook é Fórum Move. Ali você pode acompanhar todas as informações e novidades dos nossos eventos e compartilhe você também, @ForumMoveFRG. Lembrando que temos aí pessoas conectadas em todo o Brasil e no mundo também, incluindo nos Estados Unidos, República Dominicana, Argentina e na Bolívia. No Brasil, nós temos aqui pessoas conectadas nos estados do Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, claro, nós aqui também do estado do Paraná. O segundo Fórum Move, edição online, é hoje um dos principais eventos de mobilidade urbana, carros e veículos elétricos da América Latina. Senhores, nós iremos agora para o intervalo do almoço, retornaremos às 14 horas com o painel Tecnologias e Soluções para o Setor de Mobilidade Elétrica. O nosso muito obrigado a todos, bom almoço, até lá e mais uma vez, muito obrigado, doutor Monroy, muito obrigado, Paulo Maisonave e obrigado, Rogério Markiewicz. Um grande abraço e retornaremos às 14 horas. Obrigado, Paulo. Bom evento a todos. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Até logo.